E a passagem da multiplicação de peixes, ela está nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um conta um detalhezinho da história, né? E aí a gente vai complementando aqui. Eu trouxe algumas passagens para a gente poder se analisar. E aqui, lá em João 6, 5 e 6, acontece aquela parte que a gente viu no vídeo, que é assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Sabe ali naquele momento que ele junta e fala: e aí, o que a gente vai fazer? E aí a gente até percebe: e aí, gente, nossa, que coisa difícil, né? E aí eles colocam até outras falas. Mas aí Jesus, de fato, ele pergunta para Felipe: onde compraremos pão para dar para essas pessoas de comer? Mas Jesus dizia isso para quê? Para testar. Aqueles homens já estavam ali na caminhada como discípulos, mas a gente vê o quanto eles ainda estavam focados no carnal. Você vê a preocupação? Isso acontece em todas as passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles ficam: nossa, e agora? A gente só tem 200 denários. Como se a gente tivesse hoje: nossa, só tenho 200 reais. Como que eu vou alimentar toda essa multidão, né? E a gente sabe que na passagem da primeira multiplicação tem 5.000 homens, fora quem? Mulheres e crianças. Então, se tiver 5.000 homens, mais as mulheres, pode ser que tenham 10.000, mais as crianças. Se tiver uma criança por casal, no mínimo quanto? 15.000 pessoas. Então, assim, realmente, olhando nos nossos olhos carnais, né, pelas condições, era possível? Não. Só que Jesus fez isso, perguntou para saber como que eles estavam enxergando aquele problema. Será que viria uma solução espiritual? Será que viria daqueles discípulos que já tinham visto vários milagres Jesus fazendo? Será que viriam deles, ou será que eles estariam tão focados aqui na terra? E esse é o primeiro ensinamento que eu gostaria que a gente refletisse para nossas vidas. Quantas vezes a gente tem um problema, a gente já foca o quê? Nossa, porque falta, e porque é difícil, e porque não tem solução. Por quê? Porque a gente está condicionado a olhar com os olhos carnais. E o Senhor nos convida e quer nos testar para a gente ter esse olho, para que saia de nós essa visão espiritual. Nossa, a pessoa está doente, essa pessoa está com dificuldade, deixa eu orar pela vida dela, ou até na sua própria vida. Seja na área financeira, seja faltando alguma coisa, seja com problema, estou sentindo medo, estou triste, qualquer coisa da sua vida. O que você pensa? Deixa eu tomar um remédio? Deixa eu ir para o médico? Ou você pensa: deixa eu fazer um propósito, deixa eu fazer uma oração aqui, deixa eu entregar nas mãos de Deus. E aí o Senhor, Ele quer hoje trazer essa visão para a gente, que a gente precisa começar a ter esses olhos espirituais. E no próximo, antes da gente seguir, assim como Jesus testou Felipe, hoje eu quero testar vocês. Posso testar vocês? Então tá bom, vou testar vocês agora, tá? E no próximo diz assim: imagine, e eu quero que nesse momento você feche seus olhos e você vai se imaginar. Você vai usar a sua mente agora para se imaginar. Você vai se imaginar como se hoje Deus realizasse todos os seus sonhos. Então você vai se imaginar agora a área por área da sua vida. O sonho da sua casa, você realizou. Você entra na sua casa, você olha aquela casa maravilhosa, aquela casa grande, do jeitinho que você sonhou, com os móveis planejados, com o seu sofá. Você vai imaginar tudo perfeito, do jeito que você sonhou. Se você sonhou uma grama, pensa aí, visualiza com seus olhos. Se você imaginou uma piscina na sua casa, não tem limite para a imaginação. Então imagine aí que Deus realizou num passo de mágica todos os seus sonhos. Como seria a sua saúde? Você é saudável? Você emagreceu? Você é feliz na sua saúde? Você está disponível? Você tem disposição? Você não fica mais com problemas de saúde direto? Pressão alta? Dor de cabeça? Pelo contrário, olha como está saudável. Você se olha no espelho, você tem a
A alegria de ver que você realizou o seu sonho, que você cuida da sua saúde. Olha que maravilhoso. E aí você começa a perceber e olhar para a sua família. Nossa, que incrível, minha família aqui na mesa, a gente está se divertindo, estamos conversando, nós damos as mãos e oramos juntos. Olha que maravilhoso o Senhor realizando para você esse seu sonho. E aí você vem para a igreja, olha para o seu ministério, e o Senhor realizou também o sonho dele em você, de você estar no altar, adorando, louvando, sendo exemplo para as crianças, cuidando das crianças, cuidando da obra, fazendo tudo com amor, com alegria. Qual é o sonho, né, que você tem aí no seu coração, que você gostaria que Deus ele realizasse? Que agora o Senhor vai realizar e você vai se visualizar. O seu trabalho, você está ganhando mais, você foi efetivado, você está num cargo maior, está vindo mais clientes, você está feliz, prosperando, conquistando. As portas estão abertas, tudo vem ao seu favor, porque o Senhor te abençoou. Aí agora, com calma, vocês podem retornar aqui agora. Conseguiram sonhar, pessoal? Conseguiram imaginar todos os sonhos? E aí eu quero fazer uma pergunta para todos nós, né? Que a gente sonhou como se ainda tivesse todos os sonhos realizados agora, não é? Agora, já tenho tudo pronto agora. Meu ministério, meu carro novo, minha casa, tudo como se tivesse feito agora. E aí, a pergunta para todos nós aqui hoje é: agora eu te pergunto, em quanto tempo você levaria para estragar tudo? Calma, deixa eu reformular essa reflexão. O Senhor te deu tudo, certo? Então vamos pegar um exemplo que o Senhor te deu a sua casa, maravilhosa, do jeito que você pediu. Em quanto tempo levaria para você estragar a sua casa? De não limpar? De não cuidar, de acabar com o sofá. O Senhor te deu o carro que você tanto sonhava. Em quanto tempo ele já foi para o mecânico porque você não cuidou, não botou gasolina, não lavou o carro, não fez manutenção? Em quanto tempo isso foi estragado? Será que você tem zelo para cuidar daquilo que já está nas suas mãos? Será que você é a pessoa que cuida daquilo que você tem e cuidaria daquilo que o Senhor quer te entregar? Ou será que você deixaria tudo um desleixo? Olha lá para a sua saúde, para o seu corpo. Você chegou lá no seu sonho. Em quanto tempo você estragaria tudo de novo? E comeria de novo um monte de porcaria? E deixaria a sua saúde tudo ruim de novo? Por quê? Porque você não manteve, não sustentou, não cuidou daquilo que o Senhor te entregou. No seu trabalho, eu ganhei mais dinheiro, eu fui efetivado, e você deu conta disso? Você deu conta dessa responsabilidade? Você cuidaria dessa responsabilidade a mais, de você ganhar mais também? De você ser a pessoa que chega antes, que vai embora depois, que cuida, que administra tudo? Ou você seria a pessoa de, não, deixa pra lá, deixa pra depois. Faria as coisas de qualquer jeito, já não se importaria com tanto. E aí o que ia acontecer? Simplesmente iríamos estragar. Iríamos estragar aquilo que Deus nos deu. E por que eu estou trazendo essa reflexão? No próximo diz assim, o problema não é Deus multiplicar, porque Ele pode. O problema não é Deus fazer um milagre na sua vida e na minha vida, porque Ele pode fazer. O problema talvez seja nós ainda não estarmos preparados para receber, manter e administrar. Se o Senhor te desse uma casa com piscina, você ia cuidar da piscina? Porque eu não sei se você sabe. Uma casa com piscina precisa de manutenção, precisa de limpar, precisa de produtos de limpeza. Se você deixar, já embolora, já fica tudo, a folha cai,
tudo apodrece. Até para ter um sonho, precisa também administrar esse sonho, precisa manter esse sonho, precisa cuidar desse sonho. A mesma coisa a casa dos sonhos, precisa limpar, precisa cuidar, precisa pagar o IPTU, precisa sustentar, precisa manter. Se o Senhor te dá hoje o corpo dos sonhos, você consegue manter saudável na sua alimentação, na sua postura, na forma que o Senhor te entregou, te fez realizar? Então talvez nós precisamos entender que provavelmente nós ainda não estamos preparados para receber, para manter e para administrar. Deus, Ele consegue fazer qualquer milagre. Assim como Jesus fez nessa história, né? O milagre da multiplicação. Mas antes de fazer a multiplicação, coisas tiveram que acontecer. E a gente vai ver que coisas que tiveram que acontecer para que a multiplicação, para que o milagre pudesse acontecer. E na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é igual. A gente vai precisar tomar algumas atitudes, algumas posturas para que o milagre de Deus venha à tona. Primeiro a gente faz, primeiro a gente se prepara, primeiro a gente se organiza, depois o milagre dele vem. Amém? Amém. O próximo diz assim, o Senhor não precisa preparar o milagre, Ele é poderoso para fazer. Ele não precisa. Talvez Ele precise preparar você para aquilo que está pedindo. Talvez o Senhor esteja querendo preparar quem? Você. Ele quer te preparar para você receber a bênção, porque talvez, se você receber algo hoje, você não vai cuidar. E é isso que o Senhor quer nos ajudar hoje. A gente entender e olhar para nós mesmos, Senhor, o que eu preciso mudar? Que nova postura eu preciso ter? Que cuidado eu preciso ter com a minha vida, com o meu ministério? Que adianta Deus te chama no altar de novo e amanhã você vai embora, você sai para pecar no seu WhatsApp, seja com alguém, seja em pensamento? Peraí. Ou seja, a parte de Deus não é a que falta, porque Deus está aqui, pronto para derramar um milagre na sua vida. Sabe qual que é a parte que falta? A sua, a nossa. Nós que precisamos nos preparar para receber. E no próximo, lá em João 6, 8, 9, diz assim, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Mas o que é isso para tanta gente? Olha só a visão dele. Isso não é nada. Só que para aquele menino era tudo que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. E às vezes a gente acha assim, nossa, o que eu tenho é tão pouco. Só que o pouco que você tem, você não é capaz de entregar para Deus. Como que Deus vai te colocar sobre o muito, sendo que o pouco você esquece e não dá para Deus? Aquele menino, a gente vai ver no próximo. O menino coloca à disposição de Jesus tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Você precisa hoje cuidar do que já está nas suas mãos, senão o Senhor Ele não pode te conceder algo novo. Você não cuida nem do que você tem. Você não cuida do seu ministério. Você trata de qualquer forma. Você não cuida dos seus filhos, de levar a palavra do Senhor. Você não cuida do seu carro que está hoje, do seu quarto, da sua cama, da sua casa. Como você quer ter algo maior? Aquele menino, mesmo as pessoas achando que era pouco, que não adiantava. Nossa, o que é isso? Para alimentar aquela multidão, nossa. O discípulo fala, né? Mas o que é isso para tanta gente? E às vezes a gente pensa isso também. Ah, Senhor, eu só tenho meu coração. Ah, Senhor, eu só tenho esse emprego aqui pequeno. Pois é. Mas é nesse pequeno, é naquilo que você tem, que a gente precisa entregar para o Senhor e pedir para Ele cuidar. Entregar nas mãos dEle. E quando a gente coloca o que a gente tem à disposição de Deus, Ele pode aumentar, Ele pode multiplicar. E às vezes a gente age dessa forma aqui, coloca no próximo para mim. Às vezes Deus Ele vem com algo para te dar 1000 vezes e a sua parte é o 0. Quanto que é 1000 vezes 0?
fiel no pouco. Nós falamos isso no dia do culto dos homens. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor nos coloca. Mas aí, sabe o que é a sua parte muitas vezes? 0. 5.000 vezes 0 é 0. Não tem multiplicação, não tem milagre se você não faz a sua parte. Se você não se entrega. Se você não entrega e não dá o pouco que você tem. E no próximo diz assim, ó. A multiplicação começou a partir daquilo que já estava disponível. Jesus não multiplicou do nada. Ó aqui, ó, 0 pães. Vamos aqui. Não. Tinha alguma coisa. Tinha uma disposição. Tinha alguém dando ali com humildade um pouco. E você hoje, nas condições que você tem, do jeito que você tem, com a dificuldade que você tem, nós precisamos entregar para o Senhor. Cuidar daquilo que nós temos. O que você tem? O que está nas suas mãos hoje? É o seu trabalho, é a sua saúde, é o seu corpo, são os seus filhos, sua família, seu ministério. Você tem cuidado? Você tem administrado bem? Você tem se organizado bem? Como que você está internamente? Ou está caótico? Ou você está precisando se organizar? Assim como a gente viu que Jesus organizou também na palavra. No próximo diz assim: o que eu já tenho nas mãos e ainda não coloquei à disposição de Deus. O que você tem nas suas mãos hoje que ainda você não colocou à disposição de Deus? Assim como aquele menino, que ele tinha, ele colocou à disposição. Só 5 pães e 2 peixinhos. E você tem colocado o que está nas suas mãos à disposição para Deus cuidar, para Deus te ajudar, para Ele fazer um milagre na sua vida? E aí no próximo, aí eu peguei a passagem de Marcos, né? Igual eu falei, todos os evangelhos tem ali. Diz assim, ó: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, sobre a grama verde. E eles o fizeram. E repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E o que comeram os pães eram 5.000 homens. A primeira coisa que Jesus faz aqui nessa passagem é organizar. Fazer todas aquelas pessoas, uma média de 5, 10, 15 mil, não sabemos, organizar. Vamos todo mundo se assentar. Vamos preparar para depois receber a multiplicação. Vamos primeiro repartir em grupo de 50 e grupo de 100. Primeiro você se organiza. A gente quer um milagre no caos. E o Senhor, através da passagem, está nos falando hoje: primeiro você se organiza. Organiza a casa do seu coração. Administre o caos que está os seus sentimentos primeiro. Faz as coisas se alinharem. Primeiro eu vou cuidar aqui das coisas que estão nas minhas mãos, para depois eu receber, para depois ali o milagre acontecer. E aí depois Jesus vem, olha para o céu e abençoa. E alguns versículos dos evangelhos o Senhor agradece, o Senhor abençoa. Antes do milagre acontecer, Ele agradece, Ele abençoa, Ele entrega para o Pai, Ele coloca à disposição do Pai. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Às vezes você quer tanto alguma coisa, só que você não passou por essas fases de se organizar, de se administrar. Isso diz no próximo slide. Talvez você esteja pedindo um milagre enquanto Deus está trabalhando em algo em você. Deus primeiro precisa trabalhar no seu interior. Se aquele menino não dasse ali o pão e o peixe, não haveria multiplicação. Não teria como. E o Senhor, Ele quer. Talvez você esteja pedindo um milagre quando Deus ainda está
você estragar? Igual foi a pergunta que a gente fez antes. O que o Senhor pode trabalhar na gente, no nosso interior, organizando o seu caos, preparação interna para você aprender a receber e sustentar. Ele está pronto, disponível, mas antes de te dar um milagre, antes dele te multiplicar, antes de vir todas as bênçãos na sua vida, o Senhor ele quer trabalhar no seu interior. Ele quer trabalhar em você. Ele quer fazer você se organizar internamente. Porque quantas vezes, né? Vem o medo, vem a culpa, vem o acusador, o diabo querendo falar. E aí, a gente precisa o quê? Olhar para a nossa própria vida e entender que talvez eu não esteja preparado. E eu preciso me preparar. E eu preciso mudar. E eu preciso colocar para Deus e colocar à disposição aquilo que eu tenho e cuidar daquilo que eu tenho. Porque senão, não tem como o milagre chegar. E no próximo diz assim: você está pedindo a Deus para aumentar aquilo que ainda não aprendeu a administrar no pequeno? Você quer algo grande, mas você consegue administrar no pequeno? Coisa simples, tá? Você é a pessoa que quando tira a roupa na hora de tomar banho deixa jogado? Ou seja, a gente não consegue ver a nossa própria roupa? A gente quer ter um armário, um closet? Você é a pessoa que come no carro e joga, come, deixa bolacha caindo tudo? Então você quer ter um carro melhor, um carro maior, eu não sei quanto, se você não consegue nem limpar e cuidar do seu? Nossa, porque eu quero ter tal coisa. Às vezes você acorda e você não é capaz de arrumar nem sua própria cama. E quantas vezes é isso? A gente quer algo tão grande, mas a gente não consegue administrar o pequeno. Cuidar do pequeno, cuidar daquilo que o Senhor já nos entregou. E aí, a pergunta para todos nós hoje é essa daqui, ó. Vamos todos ler juntos. Quem eu preciso me tornar para não destruir aquilo que tanto pedi quando finalmente chegar? Quem eu preciso me tornar para não estragar, para não destruir o milagre que o Senhor vai derramar? Quem eu preciso me tornar para ser a pessoa que vai sustentar, cuidar, zelar daquilo que Deus quer entregar? Talvez você não está recebendo hoje porque você não está pronto. Porque você precisa passar por essas etapas, por esses processos. Entregar à disposição para o Senhor, assim como aquele menino, deu tudo o que ele tinha. Se organizar, como Jesus organizou. E, gente, organizar dá trabalho, viu? Nossa! Falar isso no culto do Dia dos Pais. Você limpa a casa no sábado, chega na segunda-feira, a louça não está gigante. Aí você arruma uma coisa, quando você vai ver, já está o quê? Desarrumado. Por quê? Porque a gente é bagunceiro. Olha lá o resumo. A gente mesmo é bagunceiro. A gente mesmo não mantém as coisas organizadas. A gente mesmo que precisa se administrar. Por quê? Porque o milagre só vai chegar quando a gente estiver pronto. Isso é uma questão de nós estarmos prontos. É igual o pai, quando fala assim pro filho, ó, no momento certo eu vou te dar um presente. Tá. Ai, mas é o filho, mas eu quero agora, mas eu quero agora. Não, vai ser no momento certo, quando o filho estiver preparado, quando o filho estiver pronto, que o pai vai dar o presente. A mesma coisa, gente. Quem você precisa ser, quem você precisa se tornar, para você não estragar aquilo que você pede, os milagres que você pede. E o Senhor, Ele está pronto para te dar, mas a gente precisa mudar. Como que a gente vai mudar? Entendendo quais são os nossos erros, entendendo onde estão as nossas falhas, sabendo quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos cegos e pedindo ajuda para o Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, a cuidar da minha casa, a cuidar dos meus filhos, a ser o exemplo. A ser o exemplo para eles. Que a gente possa olhar essa palavra e entender, sabe? Que o Senhor, Ele está pronto
abençoar, Ele está pronto para nos dar um milagre. Mas para isso, Ele precisa nos transformar. Ele poderia fazer assim, ó, no passe de mágica. Pronto, casa dos sonhos, seu carro dos sonhos, toma aqui, ó, tudo que você quer. Seu ministério, toma aqui, ó, obreiro, pastor, vem aqui, levita. Mas se amanhã você for estragar tudo, de que adianta? Então o nosso trabalho é o quê? Eu vou me transformar, eu vou deixar o Senhor morar em mim, eu vou deixar o Espírito de Deus me encher, eu vou matar a minha carne, tirar essas coisas ruins que me faz estragar, que não me faz sustentar, que não me faz colocar a minha vida à disposição de Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos entender.